Os nossos irmãos estão lá no Jardim Briquet, nós estamos aqui. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Nossa irmã Selena não veio hoje. Está dormindo, irmãos. Essa irmãzinha não suportou, não. Chuva, né, irmãos? Chuva bom para dormir. Hebreus capítulo 2, versículo 14, irmãos. Diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, quem, irmãos? O diabo. Aqui está falando de Jesus e dos filhos. Os filhos somos nós, né, irmãos? Então, assim como nós, né, participamos da carne e do sangue, também Jesus, ele participou. Ele veio em carne, né? O verbo se fez carne. Então, ele veio em carne nesse mundo, participou de tudo que nós participamos. E quando fala tudo, né, irmãos? É tudo, né? Participar da carne e do sangue é passar frio, é passar sede, é passar fome, é sentir dor, é sofrimento, as emoções que tem, sentimentos, é tudo que brota em nós. Por tudo isso Jesus passou, né? Então e nós passamos pelas mesmas coisas aí, e nós temos esperança, né, de que ele vai nos ajudar em tudo. Aí, versículo 15, né, ó. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, Jesus, ele veio para aniquilar, né, irmãos? Aniquilar aquele que tinha o império da morte, né? O diabo, né, irmãos? Império é todo poder, né, irmãos? Então, ele dominava, né? Ele dominava o diabo, ele tinha o império da morte. Ele governava isso, né, irmãos? Então, hoje, ele já não tem mais. Hoje, ele tem muito poder? Tem. Mas ele não tem mais o império da morte. Então, hoje, o maligno, né? Hoje, o diabo, ele não faz mais o que quer, irmãos. Então, a morte e a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe grandíssimas coisas. Por exemplo, né, irmãos? Hoje as nossas orações, elas são ouvidas diante de Deus, o Deus verdadeiro, e Jesus, ele nos ajuda. Antes de Jesus, o mundo estava na mão do maligno. Então imagina, o maligno tomando conta do mundo, e as pessoas, elas não tinham acesso a Deus, irmãos, não é? O Antigo Testamento, a palavra fala que os profetas, eles falaram, inspirados pelo Espírito Santo, mas era uma pequena luz que ilumina em lugar escuro. Então o Antigo Testamento é escuro. Tinha uma pequena luz que era a voz dos profetas ali, que profetizavam de Jesus. Mas era promessas, era coisas que iriam acontecer, era a salvação que iria chegar, era a graça que iria vir, mas as pessoas estavam nas mãos do maligno, totalmente. Hoje não é mais assim, irmãos. Hoje nós não estamos mais na mão do maligno. Hoje as nossas orações, elas são ouvidas diante de Deus, e a palavra fala aqui, ó, versículo 16, ó, porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então está dizendo que Jesus, ele não colocou, né, irmãos, as grandezas dele, as riquezas dele, a salvação na mão dos anjos. Mas ele tomou a descendência de Abraão, quer dizer, os homens. Então ele colocou nas mãos dos homens. Ele veio como homem, né, irmãos? Jesus veio como homem e manifestou o caráter do Pai. Imagina, né, irmãos? Jesus, ele vindo como homem, nascendo numa família simples, né? Uma família comum, ele não tendo, a palavra fala, né, irmãos, que ele não tinha boa aparência diante dos homens, né? Quer dizer, ele não tinha, não é que ele não era bonito, né, irmãos? Não é que ele era feio, não. Não tinha boa aparência na questão de as coisas que agradam, né? O mundo, né, irmãos? Então, hoje, por exemplo, o que agrada ao mundo, né? O que agrada ao mundo é a pessoa andar de acordo com o mundo, né? Jesus não foi assim. Ele foi uma pessoa simples no tempo que ele teve na terra aqui. E ele levou a palavra do Pai, foi perseguido, foi rejeitado, né, irmãos? Tudo isso ele suportou. Como homem ele fez isso. E manifestou o caráter do Pai. Ele era expressa imagem do Pai. E aí diz aqui, ó, versículo 17, né, ó, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Né, versículo 18, ó. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então hoje nós passamos por muitas tentações, irmãos, mas nós temos que ter em mente que tudo que nós passamos, Jesus passou também. Tudo que nós procuramos vencer, ele já venceu, né? Então, muitas vezes a gente acha, diante da luta, né, irmãos, diante da dificuldade, a gente acha que só a gente passa por aquilo, né?
A gente acha até injusto, né? A gente passar pelas situações, sendo que a gente serve a Deus, né? Servimos ao Deus verdadeiro, servimos a Jesus e passamos por isso. Só que antes de nós passarmos por isso, ele também passou. E hoje ele, né, irmãos, é um sumo sacerdote, né? É o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que nos defende. Aí aqui no capítulo 3, versículo 1, diz aqui, ó. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote do que, irmãos? Da nossa confissão. Aí vai depender muito, né, irmãos, do que a pessoa confessa, né? Se a pessoa confessa a Jesus, se ela confessa as coisas do alto, se ela confessa uma fé verdadeira, né, irmãos? Aí Jesus, realmente, ele vai ser apóstolo e sumo sacerdote, né, dessa confissão. Versículo 2, ó. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas, quem foi, irmãos? Deus. Então isso está dizendo, o texto está dizendo aqui que tudo provém dele, né, irmãos? Tudo foi criado por ele. Então sem ele, nada existiria. Então as pessoas muitas vezes, né, valorizaram Moisés, né, mais do que ele, mais do que os apóstolos. Então valorizaram Moisés, mas a palavra está dizendo aqui, o autor está dizendo, quem é Moisés? Se não fosse Jesus, não existiria Moisés. Se não fosse Jesus, não existiria nada, né? Então ele é muito mais digno, ele é superior. Versículo 5, ó. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa. Como que, irmãos? Como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa. A qual casa somos quem, irmãos? Nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança, até quando, irmãos? Até o fim. Então, para nós, o que vale, irmãos? O que nós precisamos fazer a cada dia? Perseverar. Basta perseverar, irmãos. Aí podem dizer assim, né? Pô, mas é tão simples assim? É só perseverar que está tudo certo? É lógico. Por quê, irmãos? É assim mesmo, porque se você perseverar, você vai buscar santificação, você vai buscar se separar das coisas que não servem, você vai buscar amar, você vai buscar perdoar. Se você perseverar, você vai olhar para Jesus, você vai valorizar tudo que ele fez por nós. Então a perseverança, irmãos, é o que nós temos que nos apegar com todas as forças. A perseverança. Porque se nós não perseverarmos, vamos cair, né? E aí diz aqui, ó. Versículo 6, né, ó. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, a casa de Jesus, irmãos, é cada um de nós, né? Por quê? Porque nós somos igreja, né, irmãos? A igreja de Cristo. Nós formamos a igreja de Cristo através de cada irmão. Então, os irmãos juntos formam a igreja, né? Então, a casa de Deus, né, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E se o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, o Pai e o Filho também habitam, porque são um. Então, cada um de nós temos Jesus, né, irmãos? Temos Jesus dentro de nós. No capítulo 1, aqui de Hebreus mesmo, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1, ó. Diz assim, irmãos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o que, irmãos? O mundo. Então Jesus, né, irmãos, ele é o herdeiro de tudo. E se Jesus, ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros. Se ele é herdeiro de tudo, porque ele é filho, né? Hoje nós também somos filhos. Então, em Cristo, nós somos também herdeiros de tudo, irmãos. De tudo. Aí eu pergunto para os irmãos, então quer dizer que nós vamos herdar esse mundo? Nós vamos herdar as coisas desse mundo? Lógico que não, porque tudo vai se acabar, né? Mas nós temos coisas muito mais excelentes, né, do que as maiores riquezas desse mundo. Tudo aqui, irmãos, é pequeno demais perto daquilo que nós temos por herança. A nossa herança é muito maior. A nossa herança é algo grandioso, irmãos. Grandioso. Mas é como, né? Se chegar para a irmã Selena, chegar para o irmão Gustavo e falar para eles, olha, vocês têm 10 milhões de reais de herança, tá? Tá guardadinho lá para vocês, 10 milhões de reais. Eles vão olhar, irmãos, e para eles, se você der um brinquedo para eles que custa 5 reais, eles vão trocar por essa herança. Porque essa herança para eles não tem valor. Então eles querem aquilo que eles conhecem, né, irmãos? E aí é que é a questão. O que nós conhecemos? O que os nossos olhos, eles contemplam?
onde o nosso coração está, né, irmãos? Porque Jesus ele veio mostrando a herança que nós tínhamos, e nós temos. A herança que nós temos tem reservado para nós. Mas como que nós enxergamos essa herança? Se a gente olhar, né, para essa herança que Jesus nos mostrou e considerar, né, irmãos, como uma criança considera uma grande riqueza, e que para ela não é, porque ela não conhece, então aí nós estamos perdidos, né? Então aí diz aqui, ó, versículo 2, né? Ó, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui, né, irmão, se nós pegarmos esse texto aqui, o versículo 3, aqui está dizendo que ele é o resplendor da glória do Pai, é a expressa imagem do Pai, e ele purificou, né, irmãos? Olha só, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então quer dizer, ele já purificou os nossos pecados, então estamos livres do pecado, não tem mais problema nenhum com o pecado. Não é assim, né, irmãos? Porque tudo que nós temos é nele, é por ele. Então ele deu para nós, para cada um de nós, irmãos, para cada um dos seres humanos, ele deu oportunidade, irmãos. Oportunidade de lutar contra o pecado, oportunidade de lutar contra o mundo, oportunidade de lutar contra o príncipe desse século. É a oportunidade que ele dá. Porque se não fosse por ele, nós não poderíamos lutar. O diabo, ele tinha o império da morte. Hoje ele não tem mais o império da morte. Hoje nós podemos lutar contra isso. Hoje nós podemos, irmãos, interceder por pessoas. Hoje nós temos o poder, né, irmãos, de orar. Temos o poder de nos colocar diante de Deus e ele vai ouvir as nossas orações. Antes não era assim. Antes de Cristo não era dessa forma. Então, ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Para quê? Para interceder por nós, irmãos. Então hoje ele intercede por cada um de nós. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então até o nome, né, irmãos? Até o nome ele herdou. Jesus, né? Herdou o nome do Pai. Um nome que é muito mais excelente do que o dos anjos. E aí diz aqui, ó, versículo 5, porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Então, aos anjos, não foi dito isso, o pai nunca falou isso para os anjos, mas Jesus, sim, né? Para Jesus, sim. E quando outra vez, versículo 6, ó, introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Então, Jesus, ele recebeu do Pai, irmãos, tudo o que ele precisava para vencer a carreira dele aqui na terra. Né? Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós olhamos para o ministério dele, a gente vê tudo que ele passou, e não está escrito tudo, né, irmãos? Porque se tivesse escrito tudo que ele passou, não caberia, né, em todos os livros que tivesse no mundo. Imagine o tanto que ele sofreu, tanto que ele padeceu, e ele venceu pelo poder do Pai. Hoje esse poder está sobre nossas vidas, irmãos. Aqui em João, é lógico que as coisas não vão ser fáceis para nós, não, irmãos. Porque se as coisas fossem fáceis para nós existiríamos. João capítulo 10, irmãos. Muitas vezes a gente pode se perguntar, né, irmãos, por que tudo acontece, né, com a gente? Por que não é desse jeito? Por que não é de outro jeito? Por que eu estou passando por isso? Na verdade, é que Jesus, né, irmãos, ele usa de todas as formas para gerar em nós fé, né, irmãos? A nossa fé, ela tem que ser acrescentada a cada dia, tem que crescer. E para a nossa fé crescer, irmãos, a fé só cresce em meio às tribulações. A fé não cresce quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a nossa carne, ela fica mais à vontade. Quando as coisas vão mal, a nossa carne, ela perde força, e o Espírito ganha força. É assim que funciona, irmãos. Não é de outra maneira. Eu poderia dizer o contrário para os irmãos, né? E os irmãos talvez até criassem um ânimo maior, né? Mas não é assim. Na verdade, nós temos que passar por padecimento, nós temos que passar por todas essas coisas para quê? Para que a nossa fé ela seja acrescentada, para a gente poder recorrer
aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos socorrer. Porque quando tudo vai bem, irmãos, você não pede socorro. Os irmãos já pediram socorro quando tudo vai bem? Lógico que não. É quando tudo vai mal. Aí que a gente pede socorro. Isso é lógico, isso é certo, irmãos. Né? Isso é certo. Ninguém vai se desesperar. Ninguém vai se desesperar quando tudo vai bem, irmãos. Não é assim, né? João capítulo 10, versículo 1. Diz assim, ó. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o que, irmãos? Que coisa, ladrão e salteador, né? Então existe ovelhas, existe o curral, existe a porta, existe ladrões e salteadores, né? Aqui o versículo 9, Jesus diz, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Então Jesus já começa a falar aqui, ó, que todo aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas é ladrão e salteador. Tem que se entrar pela porta, e ele diz que ele é a porta. Então tem que entrar por Jesus, né, irmãos? Tudo é por Jesus. Aí ele diz aqui no versículo 2, ó, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. Irmãos, isso é uma segurança que nós temos que ter. Essa passagem aqui de João 10, Jesus, o bom pastor, nós temos que ter isso em mente sempre, que ele realmente é o bom pastor. Ele conhece cada um de nós, irmãos, pelo nome. Então ele tem uma comunhão com a gente, mas é necessário que nós tenhamos comunhão com ele. Não é, irmãos? Ele tem um nome que é sobre todo nome, e nós sabemos qual é o nome, é Jesus. Quando nós clamamos por socorro, por Jesus, tem que ser, né, irmãos, de corpo, alma e espírito. Tem que ser do fundo do coração, né, irmãos? Nós temos que entender, né? E aí diz aqui, ó, versículo 3, né? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha que coisa, irmãos. Então as ovelhas, elas não conhecem a voz do estranho. Quer dizer, ela não tem intimidade com essa voz. As ovelhas de Cristo, ela não tem intimidade com o estranho. Então a voz do estranho não é boa para elas. Elas ouvem a voz de Jesus, é do bom pastor. Elas seguem a Jesus. Ela não segue o estranho. E aí quando passa-se a seguir o estranho, né, irmãos? Aí é um sinal de que a pessoa ela tá faltando comunhão com Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. E aí é bem interessante, né, irmãos? É bem interessante, porque se a gente olhar os ladrões e salteadores que vieram antes de Jesus, aqui ele está apontando para os anjos, tá, irmãos? Ele está apontando para os anjos. Irmãos, eles não foram ouvidos. Pode ver no Antigo Testamento, toda a guerra e peleja que tem lá, é porque era dada uma ordem às pessoas e as pessoas não cumpriam, elas não seguiam, elas não obedeciam, elas não ouviam a voz, elas não seguiam. Por isso elas eram mortas, por isso elas eram torturadas, por isso elas eram, né, praguejadas, por isso as enfermidades, as pragas vinham sobre elas, por isso que a vida delas virava de ponta cabeça. Então não existia uma autoridade, irmãos. No Antigo Testamento, antes de Jesus, não tinha isso. Em Cristo, o negócio muda de figura. Hoje, as pessoas têm oportunidade, né, irmãos? Oportunidade de ouvir a voz de Jesus e seguir após ele. Ah, mas as pessoas não obedecem a Jesus. Sim, as pessoas não obedecem a Jesus, as pessoas não obedecem a ninguém, irmãos. As pessoas, elas andam segundo as próprias vontades, segundo as próprias concupiscências. É que nem a minha avó, ela dizia, né? Ela dizia assim, nem o diabo pode com o homem. Os irmãos já ouviram isso? Nem o diabo pode com o homem. No fundo, isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. Porque o ser humano, ele é complicado. O ser humano, ele tem um poder muito grande, irmãos. A carne da pessoa, sentimentos, desejos e vícios e tudo que está, né, por trás do ser humano, é coisa terrível. Só o Espírito Santo para fazer a obra, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 9, né, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Os irmãos creem, irmãos, que a nossa vida é vida com abundância? É vida com abundância, irmãos. Embora muitas vezes não parece, por quê? Porque nós olhamos com olhos carnais, nós
Olhamos não como se deve olhar. Mas se a gente olhar para Jesus, para a palavra, irmãos, e ver a nossa vida, nós temos uma paz que o mundo não tem. Não tem. Nós conseguimos manifestar o caráter de Jesus, embora as pessoas, elas não estão nem aí. Por quê? Porque elas não ouvem Jesus, elas não conhecem Jesus, elas não querem Jesus, automaticamente também não vão querer nenhum de nós, irmãos. Então essa é a questão. Essa é a questão. Nós, como homens e mulheres espirituais, nós conseguimos ver fruto nos irmãos. As pessoas do mundo, muitas vezes, elas não vão ver nada. Elas estão olhando para o próprio umbigo, os próprios desejos, as vontades delas, os sonhos delas, né, irmãos? E aí elas seguem adiante nos sonhos delas, não conseguem nada, levam uma vida medíocre, uma vida atrapalhada no mundo. Elas não conseguem realizar nem metade dos sonhos que elas têm, nem metade. Quando elas conquistam um, elas vão lá e jogam nas redes sociais que conquistou, realizou um sonho, só que amanhã já está com outro sonho maior, não consegue. E a pessoa se frustra muitas vezes, entra em um estado terrível. Assim é o mundo, né, irmãos? É o mundo. E aí diz aqui, ó, versículo 11, ó, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E ele dá mesmo, irmãos. Por isso que a palavra fala que, assim como Jesus, né, ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos, irmãos, é se doar. É se doar. Porque não é simplesmente falar, ó, pode dar um tiro em mim que eu vou dar a vida por ele, né? Não é isso. Mas é você se doar mesmo. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos. Ele nos conhece, nós temos que conhecer ele, né? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando ele fala do mercenário aqui, irmãos, por que mercenário, né? Porque o mercenário, ele só faz alguma coisa se ele tiver algo em troca, né, irmãos? Se você tirar o prêmio dele, tirar o que ele está tendo em troca daquilo que ele está fazendo, ele deixa de fazer, ele não está nem aí, irmãos. Ele abandona tudo e pronto. E pronto. Jesus, quando ele veio para resgatar as ovelhas, para nos resgatar, ele veio e ele enfrentou o que teve que enfrentar, irmãos. Qual foi o salário que ele teve? A palavra fala que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Então ele não veio para receber as coisas desse tempo presente. Ele veio sabendo do que ele tinha deixado na glória, e ele tomou posse de novo, né, irmãos? Ele voltou para lá. Então, isso que dava ânimo para ele, e ele seguia adiante, né? E são as coisas que estão reservadas para nós também. Versículo 16, ó. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, aqui Jesus se refere, né, a todos aqueles que hão de crer, né, irmãos? Tem muitas pessoas aí, irmãos, que precisam, quer dizer, todas as pessoas, né, precisam da salvação, precisam da palavra da verdade fluindo na vida delas, né? Então, o desejo de Jesus, a vontade dele, é agregar, né, todas essas pessoas. Versículo 17, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento ele recebeu de quem, irmãos? Do Pai. Que ele está falando da vida dele. Ele foi para a cruz, né, irmãos? Mataram ele. Ele foi crucificado. Então ali ele deu a vida, né? Mas ele tornou a tomá-la de volta, quando ele ressuscitou. A morte não teve domínio sobre ele, né, irmãos? Então ele fala que esse mandamento ele recebeu do Pai dele. Então quer dizer, essa confiança ele tinha, que ele ia vir ao mundo, que ele ia padecer, que ele ia passar por tudo que ele passou, mas que a vitória era certa. E ele soube como conduzir isso, né, irmãos? Como que ele conduziu isso? Através da obediência. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Assim como a morte não teve domínio sobre ele, irmãos, ele deu a vida e tornou a tomar ela de volta, né, ressuscitou, penetrou nos céus, irmãos. Assim também cada um de nós. Um dia nós vamos penetrar nos céus. Mas no tempo presente, nós conseguimos penetrar nos céus através da oração, da comunhão com Jesus. As nossas orações são ouvidas lá, né, irmãos? Então não tinha acesso a Deus. E Jesus ele abriu esse acesso através do sacrifício que ele fez, né, irmãos? Versículo 19, ó. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Por que ouvis? Dizia outros, essa palavra não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos
aos cegos. Então aqui a gente consegue compreender, né, irmãos, por que Jesus ele veio e fez tantos milagres, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Pô, mas hoje em dia não é manifesto tanto milagre, né? Como era realizado naquela época. Mas você vê que esse povo judeu, irmãos, eles tinham uma lei, eles tinham um Senhor, mas muitos deles criam em Jesus pelos sinais que ele fazia, pelas curas, né? As maravilhas ali. Então ele conseguiu levar a palavra adiante, né, irmãos? Hoje nós já temos essa palavra. Hoje nós temos, irmãos, tudo que nós precisamos. E eu creio na cura, eu creio nos milagres, eu creio que Jesus ele é poderoso, né, irmãos, para fazer muito mais, muito além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. E isso acontece em nosso meio. A gente não tem, as irmãs, os irmãos não vêm aqui, né, irmãos, para dar testemunho, né? Mas muitas maravilhas acontecem em nosso meio, muitas coisas boas acontecem. Isso que nós conseguimos ver, fora aquelas que nós não conseguimos enxergar. Porque existe o mundo espiritual. Os demônios, eles lutam a todo instante para nos derrubar, para nos matar, para acabar com a nossa vida. E Jesus, ele nos livra de tantos males, irmãos. Nos livra de tantas coisas. Às vezes a gente fica doente. E a enfermidade, muitas vezes, ela traz as consequências dela, né? Traz dor, né? Aflição, luta. Mas se a gente conseguisse ver, né? Aquilo que nós poderíamos ter e não temos de enfermidade, irmãos. Porque se dependesse do príncipe desse século aqui, ó, desse mundo, com certeza, nós estaríamos todos na cama, talvez mortos, se dependesse dele, mas não depende. Então, Jesus, ele nos ajuda em tudo. E aí, irmãos, cabe a cada um de nós, né, ser gratos, né, irmãos? E qual é a forma de demonstrar gratidão? A melhor forma é obedecendo, né, irmãos? É obediência à palavra. É como aquele filho, né, que quer agradecer ao pai, e aí o pai fala assim, ó, quer me agradecer? Quer me agradar? Seja obediente, não é isso? É a obediência. É a melhor coisa que um pai ou uma mãe pode receber de um filho, né? É o filho ser obediente, ser direitinho. Não é a melhor coisa, irmãos? Assim também é com Jesus. A melhor coisa é a gente estar sempre atento, né? À sua palavra, atento à sua vontade. E a vontade dele, nós vimos aqui, é que todos se salvem, irmãos. Tem muitas ovelhas em outro aprisco, está no mundo aí. Esse outro aprisco aqui é o mundo, né? Tem muitas ovelhas. Tem um mercenário também no mundo, tem. Mas a vontade de Jesus é que todos venham para o aprisco dele. Todos venham, façam parte, né, do rebanho de Jesus, né, irmãos? E vai ser uma bênção, né? Mas depende muito das pessoas. Ele não traz ninguém à força, né, irmãos? Nós não viemos à força. E ele não segura nenhum de nós à força. Se nós estamos na presença dele é porque nós cremos na palavra, cremos no Espírito Santo. E ele tem verdadeiramente operado em nossas vidas. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os